Boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Canteiro da Fraternidade, situado em Massaranduba, Salvador, Bahia. É com gratidão e alegria que recebi o convite do jovem Jal para realizarmos uma palestra divulgando a nossa querida doutrina espírita. E o tema proposto: Paz do mundo, paz do Cristo. Após o evento da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, movimentaram-se os líderes das nações diante do horror que a Primeira Grande Guerra, deixou na humanidade. Milhares de mortos, onde foi inaugurado na Terra a guerra química. Os homens, seus líderes, criaram a Liga das Nações Unidas com o objetivo de mediar conflitos, prevenindo futuras guerras entre as nações. 1939, a Alemanha nazista de Hitler invadiria a Polônia e o mundo descambaria para a Segunda Grande Guerra Mundial, com saldo de 55 a 60 milhões de mortos. Ao se findar em 1945, ela deixou na Terra dor, sofrimento. Mas onde a Liga das Nações Unidas, que não conseguiu evitar o segundo grande conflito mundial? Homens, líderes de nações, junto a homens pacifistas como Albert Einstein, criam a ONU, Organização das Nações Unidas, com o objetivo de prevenir, mediar conflitos de interesses entre as nações para que não surjam a guerra. Atualmente no Brasil, temos 20 milhões de desempregados, 15 milhões que continuam a buscar emprego, 5 milhões de desalentados, pessoas que já desistiram de tentar arranjar um emprego. Essas pessoas, qual o estado emocional, psicológico que eles se encontram? Sofrimento, aflições. Qual o estado que os aliviaria? Qual a condição precípua? Conseguir um emprego traria paz aos seus corações, ao seu estado emocional. Pessoas saem às ruas vestindo camisetas brancas, geralmente com pombas brancas desenhadas nas suas estampas, com a palavra estampada ou a frase escrita: queremos paz, queremos que a paz retorne ao nosso bairro, diante da violência que cresce assustadoramente, transformando a vida das pessoas. Qual a paz que essas pessoas necessitam? A paz de uma segurança pública, dizem elas, que retorne a polícia para os nossos bairros, para nos trazer um estado de paz, ausência de conflitos.
para que possamos sair às ruas sem medo de termos a nossa vida tomada por um assalto. O que esperam as pessoas que nesse momento estão internadas nos hospitais do Brasil e do mundo, vitimadas pela pandemia do Covid-19? A saúde é a paz que eles anseiam. Qual a paz que anseia o doente, o enfermo, se não ter de volta a sua saúde? O que espera uma mãe, um pai, diante de um relógio, quando seus filhos estão na rua? Elas só encontram a paz, a harmonia psíquica e emocional quando vê soar a campainha e elas olham e é o seu filho retornando de posse da sua integridade física, e ela se acalma, ele se acalma quando o filho adentra o lar. Todos ambicionam a paz. O livro está aqui ao meu lado. Do livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel diz: todos ambicionam a paz. Raros ajudam-na. Parece estranho que ele abra a mensagem na tarefa da paz com essa frase: todos ambicionam a paz. Ponto. Raros ajudam-na. Por que Emmanuel diz isso? A mensagem é longa e belíssima, eu não vou lê-la. Mas se eu desejo a paz, como eu posso fazer para ajudá-la? Em que estou me equivocando? O espírito Neo Lúcio, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Jesus no Lar, capítulo 1, é uma cena trazida pelo mundo espiritual superior, revelando-nos. A doutrina espírita é uma doutrina de revelação, afirmaria Allan Kardec, de uma cena na casa de Simão Pedro. Jesus reunia no início do seu apostolado, e ao reunir-se na casa de Simão, já com os 12 apóstolos presentes, o seu colegiado, ele observa que a conversa tomaria um rumo diferente, um rumo improdutivo. O mestre, com imensa humildade, chama o dono da residência, Pedro, a quem ele chama Simão, a quem ele chamaria de Pedro, Pedra, ou Cefas, e diz a Simão: você é pescador. Quando recolhe os peixes do mar, traz nos barcos, nas redes, o que você faz? Simão falou: eu separo os peixes bons para serem vendidos, outros para serem para o meu lar, para comê-los, e aqueles outros que não servem para vender ou para comer, eu os devolvo ao mar. A maioria estão mortos, mas eu os devolvo ao mar. Aqueles que não prestam. E Jesus vai trazendo, através dessa revelação do Espírito Neo Lúcio, outros exemplos, provocando em Simão reflexões. Simão, observo que as nossas conversas estão sendo improdutivas. Como esperar uma sociedade pacífica? Como esperar uma sociedade de paz, Simão, se não construirmos essa paz tão ambicionada por todos dentro do lar, do próprio lar? Então, a fala de Emmanuel na mensagem inicial provoca-nos reflexões profundas. Eu também desejo a paz,
na minha rua, no meu estado, no meu país, no planeta. Eu estou ajudando? Emmanuel disse com a pergunta, seguindo a mensagem: que fazes para sustentar a paz? Então, a partir do próprio lar, nós temos o dever de buscar sustentar essa paz. Estamos fazendo isso? Estamos realmente fazendo isso? O que eu faço, Mário Sérgio Melo? O que você faz para sustentar a paz em seu lar, que é a primeira escola da alma, afirma o espírito Neolúcio. É a primeira escola do espírito, porque todos nós reencarnamos pelo útero materno. Não importa se o lar é uma choupana ou uma mansão, mas é onde o espírito que reencarna aprenderá as primeiras lições da vida, da existência física, mais uma pela reencarnação que ele tem na sua jornada evolutiva. Como esperar uma sociedade segura e tranquila, sem que o lar se aperfeiçoe? Simão perguntou Jesus. Ora, meus amigos, nós observamos a partir de nós mesmos qual a educação moral que estamos dando aos nossos filhos, esquecendo aquela que os nossos pais nos deram, mas a partir daqueles que nos ouvem no hoje, a doutrina espírita e a doutrina do agora. Qual é a educação? Meu filho está nas melhores escolas conforme o padrão, poder aquisitivo de cada um. Eu busco, me esforço, eu trabalho para dar a melhor instrução a meu filho para que ele se qualifique intelectualmente e possa sobreviver no mercado de trabalho. É óbvio, é ótimo, é natural. Mas Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nos fala daquilo que os nossos pais chamavam de educação doméstica. E ele chama de educação moral. O que é moral? Conjunto de regras de bem proceder. Então, qual é a educação moral ou doméstica que nós, como pais, avós, irmãos, tios, estamos dando àqueles pequeninos, àqueles espíritos milenares que estão em nosso lar, em nosso convívio doméstico? O que eu oriento e qual exemplo eu dou a eles? Será que eu estimulo o orgulho, o egoísmo neles? Recordo-me de uma passagem e compartilho com vocês. O meu filho João Victor, eu tenho dois, uma de 31 que mora em Portugal e o meu filho de 17 anos. O meu filho, aos 3 anos de idade, diante do boletim escolar, eu, a mãe dele e minha esposa Edna, observamos no boletim onde tinha lá: João Victor compartilha os objetos com os colegas, lápis de cor, borracha. Ele tinha 3 ou 4 anos de idade. Aí tinha lá A/V. Na reunião escolar eu fui com a mãe e perguntei: o que significa isso, A/V? Significa às vezes. A Pró me disse: o seu filho tem dificuldade de compartilhar a caneta, que não usava na época. Era o lápis de cor, a borracha, com os colegas, que às vezes esqueciam. E eu observo que ele traz 2 lápis, vocês são pais e colocam 2 lápis, 2 caixas de lápis de cor. Enfim, porque criança, 3, 4 anos, precisa desse material, perde. E ele não empresta ao colega que esquece, ele tem dificuldades. Como foi bom isso para nós. Porque nós começamos, graças à escola,
e a educação moral que temos o dever de dar, ficarmos atentos, estimular a ele a compartilhar com o colega. Não é dar as coisas, porque nós também somos pobres, operários. Mas aquele colega que falta o alimento, compartilhe. O lápis, compartilhe com ele. E que ele devolva, para criar nele o senso de responsabilidade também. Embora são todas crianças. Mas eu falo isso às professoras e os pais de todos eles. E no ano seguinte estava lá. João Vitor compartilha os objetos, estava lá. S. Sim. Que alegria foi para mim e para a Edna. Porque nós contribuímos para aquele Espírito Filho de Deus que veio para a Terra, assim como nós, para caminhar na sua jornada evolutiva, evoluir espiritualmente a partir da sua evolução moral e intelectual também. Então, é estar atento nas pequeninas coisas. Não foi difícil para mim, não será difícil para você, porque nós queremos uma sociedade pacífica. Mas depende de mim, depende da mãe de João, depende de vocês contribuir para isso, porque a paz do mundo significa a ausência de conflitos, é estatuída por leis, Liga das Nações Unidas, Organização das Nações Unidas. É sempre de fora para dentro. É alguém estatuindo leis. Eu quero a paz na sociedade. Aumenta-se a pena. Não se apena apenas jovem de 18 anos. Diminui a pena para 16 anos. Ah, mas é 30 anos a pena para um crime. Aumenta para 40 anos a pena. E isso traz paz à sociedade. Traz paz para nós podermos sairmos com um objeto e muitas vezes termos a nossa existência física ceifada por alguém que aponta uma arma, atira para tomar um objeto. Aumenta-se a pena, criam-se leis e não está dando conta de trazer paz. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman escreve uma série de obras onde ele tem uma essência diretriz, onde ele chama de amor líquido. A sociedade perdeu a consistência no amor. Então Bauman vai dizer em uma de suas obras, fazendo uma reflexão do passado ao presente. No passado, em especial a Idade Medieval, cerca de 1000 anos da Idade Média, as cidades feudais erguiam grandes muralhas, porque diante dos estrangeiros de outras cidades, quando tinha seca, quando eram devastados pela fome, eles vinham quais gafanhotos diante da plantação saquear a cidade que tinha comida. Então erguiam-se grandes muros para protegerem os seus cidadãos dos outros estrangeiros. Agora, segundo Bauman, nós erguemos muros chamados de condomínios. Muros com cercas elétricas, vigilância armada, cães, câmeras, para nos proteger uns dos outros, os cidadãos dos próprios cidadãos da cidade, aqueles que estão passando fome, aqueles que, muitas vezes tangidos pelo materialismo, saltam os muros, rompem as cercas eletrificadas, matam os vigilantes e adentram os lares com toda essa segurança. Então, cada vez a tecnologia oferece mais meios de segurança aos condôminos e exige que a sociedade, nos nossos governantes, façam mais leis que nos protejam dos famintos da terra, dos famintos de paz do estômago, daqueles que desejam ter as coisas que a TV oferta. Ir para a festa, todo mundo vai, dizem eles. Como você vai ficar de fora?
todo mundo tem um novo celular, como você vai ficar de fora? Se todo mundo tem, é o canto da sereia do materialismo. Então, aquele que o seu salário parco, falta de salário até para a própria subsistência, ele é jovem ou não jovem e deseja ter, e muitas vezes busca o caminho do mal, ameaçando a paz daqueles que trabalham e podem ter. Então, a gente faz a reflexão com Bauman, com Jesus e com Emmanuel. Todos ambicionam a paz. A paz do assaltante é ter dinheiro para ter roupas de marca, para ter uma moto, um carro, celular, poder ter as jovens e namorar. A paz do drogado é ingerir a droga, mas se ele não tem dinheiro, ele tenta tirar a paz do outro, tirar os objetos do outro, porque ele ambiciona a paz. A paz do alcoólatra é beber, saciar a sua sede. Todos ambicionam a paz. Raros ajudam. O que fazes para sustentar a paz? Pergunta que eu conclamo a todos da mensagem Na Tarefa da Paz. Emmanuel, livro Palavras de Vida Eterna. Ele abre com essas frases altamente, profundamente reflexivas para todos nós. Então, nessa medida que analisamos isso, vamos com Kardec. Questão 919. Precisamos mergulhar para dentro de nós. Porque Emmanuel provoca isso. O que fazes para sustentar a paz? Eu preciso mergulhar para dentro de mim. Eu sustento a paz no meu lar? Antes de sair dele para adentrar a sociedade, para a escola, para trabalhar, para onde for, para o lazer? O que eu faço para manter a paz no meu lar? Eu cuido dos meus deveres? Como existe paz sem atender aos deveres? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo O Dever. Eu tenho um dever para comigo mesmo e para com aqueles que estão em derredor de mim. Eu os atendo. Dever de pai, dever de mãe, estar atento às nossas crianças? Ou estou atento apenas às mensagens do Zap, ao que passa na TV? Eu estou atento aos boletins escolares do meu filho, de como ele chega, qual o semblante dos nossos filhos quando eles retornam das suas escolas. Agora está em fase de isolamento, em vias de retornar. Mas uma vez meu filho voltou com um semblante que não era o semblante usual dele, de um adolescente, indo para o quarto e fechando as portas. A mãe, eu, queremos conversar, ele fechado. Nós somos teus pais e amigos. Confia na gente. E ele se abriu. Há mais ou menos uns 13 anos ele tinha. Meu pai, eu estou sofrendo. Nós percebemos. Por que, meu filho? Porque minha orientação sexual, eu fiquei sob um choque. Eu sou gay, meu pai. Eu não gosto de meninas. Tomei um impacto pela criação que tive. O meu tio que me criou, eu não tive pai, capitão da aeronáutica, jamais admitiria isso. Tomei aquele choque, mas eu sou espírita. E antes de ser espírita, eu sou pai que amo, junto com a mãe que também o ama. Saímos, o abraçamos, choramos juntos. Busquei um psicólogo. Não levei meu filho porque ele não é doente. Ele apenas tem uma orientação sexual diferente daquele padrão que a sociedade entende como normal. Que graças a Deus está dissipando isso, porque ele é absolutamente normal. O meu filho. Busquei só para me orientar um psicólogo e espírita. Eu e minha esposa fizemos algumas sessões e voltamos mais fortalecidos. A ciência é para isso. E os amigos são para isso. Porque o psicólogo é amigo nosso e nos orientou a como lidar com aquela situação tão nova no nosso seio familiar.
E passaram-se os anos e cada vez mais ele se sente que os seus pais são seus amigos, sem perder o respeito diante do pai e da mãe. Sem perder o respeito. Quando é para dizer não a algo que ele quer, eu não tenho vergonha de dizer que eu não sou permissivo, não. Mas quando eu tenho que dizer sim, eu digo sim. Deus confiou o seu filho a mim. Eu tenho deveres diante da minha consciência e das leis de fazer ele um espírito melhor, enquanto ele estiver sob os meus cuidados. Então, a gente contribui para a paz no mundo. Nessas pequeninas ações, a partir do lar, afirma Jesus no livro Jesus no Lar. É um dever dos pais, é um dever dos avós, de todos aqueles que convivem, para que a sociedade se torne melhor. Rui Barbosa, quando pegava um caso muito crítico, ele ia no bairro do seu cliente, tomava o cafezinho, enfim, participava, ia no lar do seu cliente, ia na vizinhança, ele observava, por que isso? Porque se meu cliente está adoecido, provavelmente ele vem de um lar adoecido, de uma sociedade que projetou nele, ao sair do lar, as suas doenças morais. Está lá na biografia de Rui Barbosa. Então, é um dever nosso. É um dever nosso de estar atento a isso. Então, precisamos, na questão 919, conhecer a nós mesmos. Mergulhar para dentro de nós. Avaliar. Para fazer luz. Não é para nos fazer sofrer, nos martirizar. Essa busca íntima, identificando muitas imperfeições em nós, não é para isso. É para fazer luz, ou seja, trazer a consciência. Meu Deus, eu tenho um tanto de orgulho dentro de mim, tanto de egoísmo. Mas não é para ficar na culpa, não. Trazer a consciência, iluminar, para ressignificar, transformar, dar um novo sentido naquilo, ou seja, reeducar os nossos sentimentos, o nosso interior. Reeducar. Bom, eu agora vou transformar isso. Vou ser um homem, uma mulher, um pai, uma mãe, um irmão, um colega de trabalho melhor. Porque eu não posso esperar que o mundo se melhore, que o mundo tenha paz, para que eu tenha paz. Eu não tenho como fazer isso. Mas eu tenho como mergulhar para dentro de mim, autoconhecendo-me, reconhecendo aquilo que tira a minha paz e reconhecendo dentro de mim quando eu tiro a paz dos outros. Quando eu tiro. Porque Jesus foi bem claro no último diálogo com os apóstolos, na última ceia. No mundo, está em João capítulo 16. No mundo tereis aflições, mas tende ânimo, eu venci o mundo. Horas depois, ele foi preso, levado à cruz e morto. Como ele venceu o mundo? Ele venceu o mundo íntimo. É esse o mundo que ele fala. Tem de ânimo. Eu venci o mundo. Não perdeu sua paz. Seu estado psíquico de paz. É difícil, porque nós não somos espíritos puros e crísticos como ele é. Nós somos, pelo menos eu, espírito imperfeito. Não sei vocês, mas eu sou. Então, muitas situações, nós dizemos, tirou a nossa paz. Mas a gente se magoa, a gente se irrita porque emoções é uma resposta automática, fisiológica, construída por nós desde quando éramos no reino animal. Está lá no livro dos Espíritos, Lei de Conservação. O nome é esse, mas são a construção das emoções, o medo para fugir ou reagir, uma das emoções básicas do ser humano. Nós não temos como impedir que elas surjam, mas temos como ressignificar, é o sentimento. Então, essa semana, um colega
que é sempre há 10 anos, ele só identifica a imperfeição quando passamos o plantão. Por mais que nós façamos, ele busca uma imperfeição para nos atingir. Nós mergulhamos, não é possível isso. Então, e vem com palavras agressivas e ofensivas. Então aquilo machuca. Saí do plantão 7 da manhã, vindo para o bairro onde eu moro, em Cajazeiras, até o metrô, eu fui trazendo aquilo dentro de mim, aquilo que já estava há 20, 30, meia hora atrás aconteceu. Eu parei lendo um livro no metrô. Meu Deus, como eu ainda estou. Aquilo ocorreu há meia hora, 40 minutos atrás, e eu ainda carrego a mágoa daquilo que foi uma coisa dentro de mim, trazendo o colega dentro de mim. Busquei respirar e orar. Fiz uma leitura para ressignificar, transformar, e orei pelo colega, e orei por mim. E aquilo se dissipou. É um exercício diário na fala de Santo Agostinho. Fazer um balanço moral do dia, questão 919 do Livro dos Espíritos. Faça um balanço moral do dia, como eu fazia, 5 minutos, 10 minutos, diante de situações que lhe tiram a paz, mas fazes também para ver se você, ou seja, eu, não tiro a paz do colega. Será que eu sou tão desorganizado assim, que ao passar o plantão eu tiro sua paz? Se eu reconhecer isso, eu tenho que me modificar para não tirar a paz dele, que é organizado. Então é isso. Isso não vai nos machucar, mas é fazer luz, iluminar nosso inconsciente, trazer ao consciente, para nos transformar, para ressignificar aquilo ali, agindo. Porque Emmanuel vai dizer, e eu vou ler o trecho da mensagem: a paz se levanta por dentro. Por isso não ignorem que ela deve ser construída trabalhosamente, construída por dentro. Então Emmanuel traz uma imagem como se fosse erguer um prédio, tijolo a tijolo. Ela deve ser erguida tijolo a tijolo no nosso dia a dia, dentro de nós. Dentro de nós. Tijolo da paciência, da indulgência, o tijolo das virtudes, na construção dentro de nós, porque o reino de Deus não está fora. O reino de Deus, imagem de construção, se constrói no nosso íntimo, afirmou Jesus em Lucas. Então, aprender a conviver, porque eu não posso chegar a querer que o colega seja demitido, para que eu possa conviver no trabalho com os colegas a quem eu tenho afinidade. Aquele que eu tenho antipatia, eu quero que ele saia de junto de mim. Como pode isso? É um pensamento equivocado. Eu tenho que aprender a conviver com diferentes e diferenças. É esse o objetivo da reencarnação, segundo a psicóloga Ellen Van Bach, americana, ateia. 750 pacientes, não tinha espírita, a maioria ateus. Ela estabelece 10 perguntas durante 16 anos e várias outras questões, com uma equipe patrocinada por um laboratório americano, onde Hermínio de Miranda estuda suas obras e a traduz para a gente, alguns trechos. E ela faz das 10 perguntas 2 muito interessantes, porque ela não acreditava em espírito, em reencarnação, em Deus. Ela queria desmistificar, como se fosse uma mistificação, a crença na existência dos espíritos, e se torna espiritualista. Ellen Van Bach, americana. Ela faz uma pergunta, fazendo a regressão, as pessoas deitadas: existe vida antes da vida? É o título de sua obra. Vida antes da vida. Vida antes do útero. As pessoas deitadas, e ela: você existia antes do útero de sua mãe? 100%. 750 pessoas, sim. E ela pergunta número 5. Onde você está? Como é o local? O local é ótimo. As pessoas me tratam tão bem, sou bem tratado, bem cuidado, bem amado. Eu sei que sou eu, mas não com essa forma que eu tenho agora. As pessoas deitadas e falando. E uma equipe ao lado. Aí ela faz a pergunta número 6. Eu também faria. Bom, o lugar é ótimo. Antes de você,
vinha o útero de sua mãe. E por que você quis reencarnar? Qual o objetivo? 97%, segundo Hermínio de Miranda. O lugar é ótimo, onde a gente chama de colônia espiritual. O lugar é ótimo. O problema é que eu não estou bem. Todos me tratam bem, mas eu, no meu íntimo, não vivo bem. Por quê? Porque eu preciso aprender a conviver. 97,4% responderam iguais. O objetivo de reencarnar é, primeiro, aprender a conviver com os diferentes, a partir do lar e fora dele. A gente não está aprendendo, porque senão não haveria tantos divórcios, principalmente agora durante o estado de isolamento. As pessoas dizendo, eu me divorciei no outro quarto pelo computador, porque antes eu trabalhava de segunda a sábado, minha esposa também. E antes, no início do isolamento, agora eu tenho que ficar dentro de casa olhando para ela de manhã, de tarde e de noite. Eu não suporto isso. Então fui no quarto, peguei o notebook e me separei. Ela foi no outro quarto e aceitou. Foi dormir num quarto e no outro. Quando terminar o isolamento social, eu vou procurar uma casa para morar. Nós não estamos realizando aquilo que pedimos a Deus para reencarnarmos, aprender a conviver com o outro. Então, como esperar a paz? Porque eu levei falta de paz ao filho, né? Falta de paz a mim mesmo, a ela, é divisão de bens, é o filho que sofre, até o cachorro sofre de estimação. Existe psicólogo para animal de estimação, porque ele sofre com a ausência dos dois. Nós precisamos aprender a conviver. Estamos passando isso aos nossos? Aprender a conviver com aqueles que são homossexuais como meu filho? Ou estamos estimulando a ele o preconceito? Estamos estimulando aos nossos filhos a não ter preconceito de etnia, negro, branco, de posição social, de quem é rico, de quem é pobre, de quem é muito inteligente, de quem é menos inteligente? Ou estamos estimulando o preconceito nos filhos de Deus, confiados a nós como filhos, para ajudá-los na sua jornada evolutiva? Porque todos nós teremos que retornar às dimensões espirituais. Como retornaremos? Qual o nosso estado de consciência quando estaremos diante das leis de Deus na consciência? Cumprimos os nossos deveres de pai, de mãe, de trabalhador, de cidadão? Cumprimos? Se não cumprimos, estaremos em falta de paz fora do corpo, tanto quanto estamos vivendo com falta de paz desde já. Então é um desafio, é um grande desafio que Jesus nos propõe, mas ele avança o desafio quando ele sobe ao Sermão do Monte e diz: bem-aventurados os mansos e pacíficos, é deles o reino dos céus. O desafio é sempre mais com Jesus, porque é assim que ele estabeleceu. Emmanuel fala: paz do mundo, paz do Cristo. Paz do mundo vem de fora para dentro, leis que supostamente tentam nos trazer a paz do indivíduo como cidadão e das sociedades como um todo. Mas a paz do Cristo é uma construção interna que deve ser feita, responsabilizada por cada um de nós. Cada um é responsável pela construção da própria paz e da paz do lar e da paz na sociedade ao qual está reencarnado, mas sendo pacificador. Não basta só eu estar com o estômago cheio, tendo trabalho, tendo saúde, tendo uma família tranquila. Ah, tá tudo bem comigo. Não há nenhum conflito. Dicionário, que significa paz. Primeira abertura, ausência de conflitos. Eu estou sem conflito nenhum, estou bem emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente. Não sofro agressões, assédios. Minha família está tudo ótimo. Mas eu tenho o dever de contribuir com a paz do mundo, de ser um pacificador,
para ser um bem-aventurado, para ser feliz. Como posso achar que só porque eu e minha família está bem e os 20 milhões de brasileiros desempregados, como eu contribuo com a paz? Nós temos o dever, vou ler aqui, que fazes para sustentar? Eu dou 1 quilo de alimento a alguém? Eu ofereço uma contribuição material, porque também não é assistencialismo isso não. Nós podemos evitar um suicídio de alguém dando um pão, dando um prato de sopa a alguém que se sente ser humano de novo, se sente vivo de novo, porque alguém se importou com ele, deu um arroz, deu um feijão a ele, deu uma roupa, que às vezes o guarda-roupa a gente já tem meses ou anos que não usa, e ele não tem nada, dando um caderno, uma criança, um livro, lápis. Eu sustento a paz do outro, eu só busco sustentar a paz dos meus filhos, da minha família. É a pergunta reflexiva que Emmanuel faz para mim e eu compartilho com vocês. A reflexão é um desafio, porque só serei bem-aventurado quando eu contribuir também para a paz dos meus irmãos aflitos com Jesus. E assim, essa é a paz dele, a paz do Cristo. Não é a paz da preguiça, da ociosidade, do egoísmo, de pensar só em mim. É a paz que pensa no outro também, que se move em direção ao outro. A paz do mundo começa em mim. Não é isso que Nando Cordel escreveu na sua canção? A partir de um movimento iniciado em 1998 por um homem de 70 anos que hoje, 5 de maio de 2021, completa 94 anos de vida. Divaldo Pereira Franco. Viajava a ilha a Guatemala, visitando um presídio, e ele se recordou que há tantos anos ele não visitava os presídios da Bahia. Por que ele não deixou de visitar? Porque ele percebeu que quando ele começou isso jovem, levando o Evangelho de Jesus aos presidiários, assim como Chico Xavier fazia e tantas outras pessoas não conhecidas da sociedade o fazem, espíritas ou não. Ele percebeu que aqueles anos que ele fazia, aquelas visitas, e Chico também observou isso, cada vez ficavam piores na natureza íntima. Os irmãos que iam para o presídio, cada vez mais violentos, cada vez com crimes, cometendo crimes mais hediondos. Ele falou, não está adiantando visitá-los na cadeia. Eu tenho que agir na causa, na origem, para as pessoas que estão fora do presídio, antes que eles cheguem lá. Em sintonia com Joana de Ângeles, ele viaja de volta ao Brasil em 1998. E surge um movimento, você, eu, você e a paz. Não é algo de fora para dentro, é algo que busca reflexão. Eu estou sustentando a paz? Que todos a ambicionam. Raros a ajudam-na. Que fazes para sustentá-la? Então ele chega e traz no Nordeste de Amaralina, um dos bairros, na época, mais violentos de Salvador. E quando ele vai, só 4 companheiros se solidarizam com ele. Como você pode botar em uma quadra onde iniciou, de uma escola pública, para falar sobre paz num bairro violentíssimo? O tráfico o barrou, narra ele na sua biografia. E o traficante, líder da época, chama ele. Não fale contra os traficantes, nem contra o uso de drogas, porque é isso que nós vendemos e é isso que nos traz a paz do dinheiro, que o dinheiro propicia. Edivaldo vai e, tomado pelos bons espíritos, fala contra o uso de drogas, não contra o ser humano, o traficante, mas contra o uso de drogas, seja ela quais forem. E os traficantes
estão lá, armados, observando. Quando ele desce do palanque, o traficante o pega pelo colarinho. Eu lhe falei o quê? Para você não abordar sobre o nosso material de venda, o nosso comércio. E Divaldo fala, inspirado pelos bons espíritos, sobre a infância do jovem que não teve amor, que não teve afeto dentro de casa. Coisa tão comum hoje em dia. A gente passa horas no celular. Eu espero que não sejam nós. Né? Horas no celular, erguendo muros, não apenas no nosso condomínio, mas o muro da indiferença dentro de casa, sem olhar o semblante dos nossos filhos quando chegam da escola. E muitas vezes, quando a gente abre a porta, ele está com os braços cortados na automutilação, pelo sofrimento que eles têm, ou encontra eles mortos na cama, pelo suicídio, de 10 a 14 anos de idade. Salvador é o primeiro lugar em índice de suicídio de jovens de 10 a 14 anos. E a terra da alegria. Salvador, como pode ostentar isso? 28 a 32 brasileiros se matam por dia, em média, no Brasil. Salvador está em segundo ou terceiro lugar, mas é o primeiro lugar em jovens. Porque nós erguemos muros da indiferença, cada um no celular, cada um no seu canto, dentro de casa. E como podemos esperar a paz no mundo? A paz do mundo começa em nós, depende de nós. Então esse homem que hoje comemora 94 anos, nos traz essa reflexão para que nós atentemos para isso. Nós temos o dever de mergulhar para nós, para saber, eu estou contribuindo para a minha paz, para a paz da minha família, para a paz da sociedade ao qual eu reencarnei. O movimento é esse. Você, eu e a paz. Agradeço o convite de Jal, o convite do canteiro da fraternidade. Espero um dia, quem sabe, vê-los pessoalmente. Eu moro num bairro distante, é complicado para mim. Fui a algum centro aí, Cabana de Jesus, do amigo Pitanga, que é próximo a vocês na Cidade Baixa. Mas ele viu e compreendeu como é complicado o trabalho de plantão noturno, me deslocar de Cajazeiras até isso. Mas quem sabe, entreguemos a Jesus. Mas enquanto não pudermos nos conhecermos olho a olho, eu sou sinceramente agradecido por ter a oportunidade de fazer essa reflexão e compartilhar com vocês diante dos bons espíritos presentes, do canteiro e aqueles que me conduzem. Vou dormir sobre essas reflexões. Será que eu estou contribuindo para a paz? Porque eu sei que vocês e eu ambicionam muito a paz no seu lar, a paz na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, no seu planeta. Mas temos o dever de mergulhar para dentro de nós, para ressignificar as nossas atitudes, para contribuir para a paz da nossa casa, da nossa rua, do nosso trabalho, na nossa sociedade. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe os passos, agora e sempre.